Facebook uma pessoa dos nossos relacionamentos e que reunia muitas vezes com o meu marido, que ele faz parte dos homens cristãos de negócio, da Aspec, em Portugal, e então reuniam várias vezes. Eu vi a Ana Santos a postar no Facebook que usava aquilo, os benefícios, mostrava o adesivo nas costas, e eu interpelei o meu marido a dizer, olha, quando foste ter com a Ana, pergunta o que é. Isto já foi em junho de 2023. Maio, junho, no início de junho, ou maio, eu já não me lembro, foi por essa altura. E ele, numa dessas reuniões, perguntou: olha, a minha mulher tem fibromialgia, uma série de coisas, será que isso lhe vai fazer bem? Então não é o que isso despoltou toda a comunicação com a Ana, ela foi-me mandando explicações do doutor Paulo Pereira, que é um dos médicos que está desde o início envolvido e que pesquisou muito sobre isso e que trabalha em fotobiomodulação, foto quer dizer luz, bio que é do corpo, modulação porque modela as ondas de luz no nosso corpo. E então ela mandou-me essa explicação e fez-me todo o sentido, porque eu há uns anos fizemos parte de um movimento de apoio a grávidas solteiras e desenvolvi formação em relação ao desenvolvimento fetal, cujas células estaminais é que fazem os órgãos do bebê e que fazem o desenvolvimento intrauterino da criança, e portanto células estaminais que nós próprios tínhamos contratado uma empresa para criopreservar do nosso filho mais novo as células estaminais do cordão umbilical, e que até é caro, queria preservar essas células para uma necessidade futura. E eu comecei a pensar, isto faz todo o sentido. Se o adesivo não é transdérmico, ou seja, não transmite nada para o corpo, se isto transforma a nossa própria luz numa onda de calor, um comprimento de onda específico que nos vai reativar as nossas defesas, aquilo que Deus pôs no nosso corpo, que são as nossas próprias células estaminais, faz-me todo o sentido. E pronto, eu não pesquisei assim muito no início, confiávamos na Ana e confiamos, então comprei logo a primeira carteira. Pronto, não me inscrevi, comprei. No primeiro mês não me fez diferença. Eu pensei, credo, mas depois isso é que despoltou eu pesquisar mais na net, fui ver o que é que o Dr. David Schmidt explicava e disse, porque é que isto não me está a dar resultado? Se calhar anda aí toda a gente com alucinações a julgar que isto faz alguma coisa, deve ser uma alucinação coletiva, isto deve ser um placebo, pronto, mas não me fiquei por aí, achei que devia dar o benefício da dúvida e pesquisar. Ao pesquisar percebi que havia pessoas em África do Sul, no Canadá e noutros países, que isto em Portugal ainda não estava assim muito crescido, éramos só pai 200 ou 300 nessa altura no grupo e inscritos, e então eu pensei, se há pessoas que levam 2 meses, eu não devo ser diferente dessas pessoas. E em julho terminei, andei a cortar os selos, a ver o que é que tinha lá dentro, parva, não é? Que aquilo só pode ser visto com um microscópio de alta definição, de grande resolução de laboratório. Então, continuei a pesquisar. Ao pesquisar, percebi que havia pessoas que levavam o seu tempo. Então, eu tinha tanta patologia, como é que eu, com tantos anos de doença e de sofrimento, só num mês ia passar? Então, em agosto, retomei, pensei, agora vou dar benefício da dúvida, vou comprar mais dois envelopes. Então, agosto e setembro, fiz isso continuado. Não é que, mais ou menos à 7ª semana, comecei com muita vitalidade. Eu gostava-me imenso de levantar da cama, quem tem fibromialgia sabe o que é, parece que nunca se descansa. Eu há 20 e tal anos que não dormia, acordava cansada, parecia que tinha um elefante aos ombros e para me levantar era um suplício. E esse raciocínio é brilhante e depois cheguei a ele. Mas sabe porquê que às vezes acontece que as pessoas julgam que isto é de repente? Porque há testemunhos que dizem que numa semana, em 2 horas, em 3, e nós julgamos se acontece com aqueles, mas nós não somos todos iguais e as patologias não são iguais. A nossa alimentação não é igual. Há pessoas que se alimentam de forma mais saudável, há pessoas que bebem muita água, outras não bebem. Eu não bebia muita água, portanto também não tinha o corpo preparado. Eu tinha muitas patologias, se calhar estava a trabalhar em alguns sítios que eu não conhecia e que não sabia que estava a trabalhar, mas estava, e só depois de 2 meses é que comecei a ter efeitos realmente visíveis.
E por isso é que, às vezes, quando nós transmitimos a alguém que isto numa semana ou duas, esses exemplos são verídicos, que eu tenho pessoas à minha volta que em 2 semanas sentem diferença, até menos, mas nós não somos iguais. E é isso que às vezes vai levar ao engano algumas pessoas, julgando que isto é uma coisa miraculosa, que a toda a gente resulta em pouco tempo, e não é verdade, não é? Pronto, mas eu persisti porque eu achei que isto realmente, se estava com esta dimensão, se havia tantos testemunhos, não era eu que ia pôr em questão o valor da descoberta do Dr. David Schmidt. Pois, na altura há pessoas que ainda hoje provavelmente pensam isso, pensam que eu estou meia choné, mas não é isso, também não é. E porquê é que isto deita tudo por terra, essas teorias? Porque pessoas com demência, com Alzheimer, crianças, animais que não sabem o que estão a utilizar, têm resultados, como eu tenho uma vizinha que teve um resultado com uma cabra, com uma galinha, e portanto, se os animais que não têm consciência do que estão a usar têm benefício, não é? E há resultados, isto deita por terra tudo aquilo que diz que é psicológico, não é? Portanto, nós temos que ponderar todas estas coisas. Eu acho que sim. Pronto, e em relação à fibromialgia, passaram umas dores, não é? As tonturas, que eu de vez em quando andava aqui agarrada à cabeça e agarrada às paredes por causa das vertigens. Quem tiver síndrome vertiginoso sabe o que isso é, não é? Que a pessoa até tem vontade de vomitar. Eu controlava bem, mas fica tão indisposta, a qualidade de vida baixa tanto, e eu nunca mais tive vertigens. Bom, até à semana passada que tive uma virose, mas eu depois explico o que é que aconteceu. E entretanto, também os esporões calcâneos, também quem os tem, que é umas calcificações, tem assim mesmo um ganchinho de calcificação no calcanhar, que nós muito dificilmente estamos muito tempo de pé. A gente, se tiver mais de 10, 15 minutos, já dói. Caminhar era um suplício. Também desapareceu. Eu consigo estar em pé, nem que seja 1, 2 horas, e não tenho problema nenhum, dor nenhuma. Acho que o X39 ajudou, mas depois não há só os X39, que eu já usei outros para outras coisas e que trouxe muito benefício. Mais, tinha 2 hérnias discais, ainda não fiz radiografia, mas acho que nunca mais me doeram na parte lombar. Pronto, eu tive também um carcinoma na mama, desde 2023, ninguém sabia, a minha família sabia que eu tinha qualquer coisa, mas eu não quis alarmar, então fiz ressonâncias magnéticas, etc. Andava em vigilância desde fevereiro, março de 2023. Entretanto, descobri que o carnosina dá um aporte de L-carnitina ao corpo, e o que é que acontece? Robustece e combate as células cancerígenas, e comecei a usar mais ou menos já em 2024, porque assim, levei um tempo a descobrir o resto dos adesivos. Em 2024 percebi que uma das médicas do grupo explicava e mandou-me estudos sobre isso. E então eu colocava no peito, aqui no externo, no centro do peito, a carnosina durante o dia. Há estudos que dizem que é melhor durante a noite, mas eu usava durante o dia. Agora uso durante a noite. E o que é que aconteceu ao carcinoma que tinha na mama? Ele tinha 6 milímetros e na última ressonância, antes da operação, tinha 4,2 milímetros. O que dizem, milímetros é pequenino, mas para um carcinoma dizem que é um bom resultado, não é? E então agora foi em junho que fui operada, porque é o meu cunhado que é o cirurgião, e diz: Eugénia, não vais esperar mais, porque está circunscrito, mas não sabemos o que é que vai acontecer. Eu estava com fé que desaparecesse mesmo, mas ele diz que não se podia arriscar porque estive 14 meses à espera. E a doutora ecografista, a doutora Eva, olhava para ele e dizia: David, há um ano isto ainda só está assim. Ficou muito admirada que isto não tivesse evoluído. Portanto, foi uma intervenção cirúrgica limitada, graças a Deus não foi muito invasiva, ficou tudo limpo, e eu agradeço a Deus porque deu inteligência ao Dr. David Schmidt para inventar isto, não é? E, portanto, não é uma invenção assim do ar, ele fez muitos estudos, é uma pessoa muito inteligente, eu acho que ele é brilhante e devia ter mesmo um prémio Nobel ou uma coisa do género, se a Infarmed deixasse, não é? E as farmacêuticas. Pronto, isto para dizer que eu evitei
muitos fármacos, eu não uso, sou muito avessa a usar tudo o que é fármaco. Tudo o que eu usava antes de conhecer o X39 era chá de gengibre, coisas muito naturais para combater a dor e para poder andar. E depois do X39 mudou tudo. Fiquei sem dores, fiquei sem dores, sem os sintomas de vertigem, sem dores lombares por causa das hérnias. Pronto, mudou tudo, não é? E agora com este surgimento deste melanoma, deste carcinomazinho, e foi também a doença de Paget, ficou tudo muito circunscrito graças ao carnosina. Eu também agora, a semana passada, tive uma... Porque depois da intervenção disseram, olha, para lá com os selos todos, isto a partir de 6 de junho. E eu parei e fiquei bem. E estava a recuperar-me lindissimamente. Estava a cicatrizar bem, mas apanhei um bocadinho de sol e estes calores e também me enervei com uma situaçãozinha que é alheia à minha família, mas fiquei um bocadinho impressionada com algumas coisas de uns vizinhos e fui-me abaixo, fiquei com uma virose grave a semana passada, com umas tonturas tremendas e toda a água que eu bebia vomitava em jato. E eu penso, eu não posso deixar de usar, eu vou começar a usar outra vez os adesivos. Já faz mais de um mês da operação, então usei o glutationa. No terceiro dia de vómitos, mal pus o glutationa no abdômen, deixei de vomitar e deixei de ir à casa de banho fazer dejeções. Só naquele dia. Portanto, usei o glutationa mais 3 dias. Para quem não sabe, o glutationa é o outro adesivo que dá um aporte de glutatião, que é pronto, é um desintoxicante do corpo. Pronto, e faz com que o nosso corpo eleve o glutatião. Portanto, todos os adesivos são maravilhosos, cada um dentro das medidas e das necessidades que nós temos. Dizer que o produto é bom, o adesivo tem qualidade. E depois há uma coisa que eu queria referir. O Dr. David Schmidt democratizou o trabalho das células estaminais. Ora, pensemos, se muitos VIPs e pessoas do mundo do desporto e das artes e pronto, enfim, do cinema pagam por uma injeção de células estaminais que não são deles, porque são células estaminais que são criopreservadas ou de fetos, isto depois também põe em questão a ética, não é? Porque a ética, quem tem algumas pruridos em usar células estaminais de fetos e embriões criopreservados, pode ter alguma consciência a pesar, não é? Pronto, isto cada um fica consigo. Mas se cada injeção é 4.000 dólares, e como diz a doutora Isabel Pereira, que é especialista em células estaminais, pode correr mal, porque não são as células estaminais endógenas, ou seja, do próprio corpo da pessoa, pode correr mal. Agora, o Dr. David Schmidt foi brilhante. Ele encontrou uma fórmula para estimular as nossas próprias células seminais. Não estamos a ir buscá-las a lado nenhum. São nossas. Deus criou-nos com essas células no nosso próprio corpo. Isto é brilhante. Portanto, as nossas células staminais é que se levantam quais bombeiros, quais sei lá, guerreiros para combater tudo o que está a correr mal no nosso corpo. Que a partir dos 30 anos nós temos menos, a partir dos 60 muito menos, e estamos a envelhecer. E vamos continuar. Eu tenho 55 anos, eu vou continuar a envelhecer. E sei que um dia vou partir. Mas se eu conseguir envelhecer com maior qualidade, sem preocupar a minha família, sem ter que depender de sistemas de saúde que às vezes são frágeis, não é? Como está a acontecer em muitos países, não é? A fragilidade da assistência em saúde. Porquê é que eu não vou recorrer a isto? Eu escuso estar a comprar injeções de 4.000 dólares, aliás, eu nem podia, não é? Sejamos sinceros, eu não podia comprar uma injeção de 4.000 dólares. Eu vou passar a mensagem que também tomei para mim, que foi, depois de tantos anos a sofrer, e ver muita gente, eu por acaso não sou de ir à farmácia e evitava, não tomava nada, porque sou mesmo avessa, ia pela via do natural, mas mesmo a via do natural, comprando em produtos naturais, gasta-se muito dinheiro. Então uma pessoa que vai anos a fio à farmácia não está disposta a tentar investir nisto para evitar
com fazer essas compras que também são dispendiosas, para experimentar e dar o benefício da dúvida, dar o tempo ao corpo para se recuperar. Acho que devíamos todos experimentar. E devo só dizer 2 ou 3, tenho vários exemplos, mas vou ser muito rápida. Uma vizinha que vai fazer 80 anos chegou ao pé de mim e disse: eu quero experimentar, já a vejo tão diferente, e eu passei-lhe os adesivos. Passado ela, com o tempo, com os meses, a médica foi-lhe reduzindo a medicação. Ela tinha medicação variadíssima, gastava cerca de 70 euros por mês. Mostrou-me: olha, Eugénia, venha ver, aqui a prateleira está aqui com a medicação. Eu prefiro investir nisto, que é natural, do que aqui em toda esta medicação que eu ia tomando. Está só com um comprimido, vai fazer 80 anos. Deixou montes de comprimidos para várias coisas. Outra senhora vizinha também deu o benefício da dúvida, ficou com muitas dúvidas, usava e dizia: eu comprei isto, estou com dores na anca. Só que o que aconteceu é que ela tinha um desnível de 3 centímetros das duas pernas, porque tinha a anca desnivelada. O que é que se passou? Quando foi ao ortopedista, ela nem a queria crer, estava só com 0,75 centímetros de diferença. Depois foi ao osteopata para confirmar e ela confirmou-lhe e disse: aquelas dorzinhas, era isto a ir ao lugar. Eu disse: nem mais, dona Leonor. Esta mesma senhora ainda hoje me mandou uma gravação a dizer que estava com o ferro muito em baixo, tinha 30, um nível 30, eu não sei que níveis são esses, 30 de ferro no corpo. Nós temos que ter ferro, não é? Que dá força, combate a anemia. E ela disse: não é que eu ia ao médico e eu esqueci-me de dizer que tomei tudo. Fui ao médico, fui fazer análises e ela disse: sim senhora, dona Leonor, andou a fazer tudo certinho, está com 120 e tal de ferro. E ela disse: sabe o que foi, Eugénia? Não sei o que foi, sei. Ou foi a carnosina, ou foi o glutationa, ou o X39, que ela usa os 3. Portanto, isto para dizer que, e tenho outros exemplos, o último exemplo que vou dar, vou só tomar este bocadinho de tempo, é a Sónia do Algarve. Até merecia mesmo ela dar aqui o testemunho, porque ela que é esclerose lateral amiotrófica, e ela já não abria as mãos, ela estava sempre recostada e andava em cadeira de rodas, e a 7 de abril eu fui ter com ela ao Algarve para explicar o que era e deixei-lhe uma carteira de X39. E ela, passado 10 dias, já se inclinava, já virava a cabeça, e depois acrescentou o carnosina, que dá força aos músculos. E ela está a usar o carnosina, passado 1 mês e meio, ela já caminha, assim, caminha com ajuda. Já sobe e desce 1 ou 2 degraus e já abre as mãos. Portanto, ela deu o benefício da dúvida. Mais exemplos para quê? Estamos à espera do quê? Quem tem dores, quem anda anos a correr para a farmácia. Portanto, 3 ou 4 meses a experimentar isto, a estes adesivos e a acrescentar aqueles que também são necessários consoante as patologias, custa assim muito. Dar o benefício ao nosso corpo, sentirmos-nos bem, não darmos preocupação à nossa família. Portanto, é este o meu conselho. Pronto, se é que o tomam a sério, por favor, experimentem e não tenham dúvidas que alguma coisa vai fazer no corpo. Agora, continuem a fazer exercício físico, nem que seja caminhadas, bebam muita água, evitem alimentos processados, tudo isso vai ajudar ao corpo a reabilitar-se e a ajudar as células a trabalharem, as células terminais. Obrigada por este bocadinho.